Bom dia a todas e a todos. Eu me chamo Josias e vou fazer a apresentação do meu trabalho nesse momento. O título do trabalho que eu propus para o Congresso foi Dimensões da Pesquisa no Estágio Supervisionado e na Didática da História. Esse trabalho ele é resultado da minha atuação como professor de História e como docente da disciplina de estágio em nível superior. Farei algumas reflexões sobre possíveis relações entre a forma com que o estágio é compreendido atualmente e os debates no campo da didática da história. Atualmente, o estágio é compreendido como muito mais do que uma etapa prática de um processo teórico de formação. Este trabalho visa desenvolver algumas considerações sobre a relevância de pesquisa no contexto do estágio supervisionado na formação de professores de história, considerando o campo da didática da história. Tal campo apresenta considerações acerca das noções de formação histórica e da importância da teoria da história no contexto da formação de professores. Dessa forma, trata-se de se associar às concepções de estágio, que o compreende como um processo de formação que visa fomentar a construção da autonomia intelectual do professor em formação por meio da requalificação das relações entre teoria e prática, e do estágio e da didática da história, no sentido de destacar a importância do estágio na formação de professores de história. O estágio supervisionado é hoje compreendido como uma importante etapa do processo de formação de professores. Etapa essa que não se resume à parte prática de uma aplicação, em oposição ao desenvolvimento teórico do curso. Pode-se reconhecer atualmente que o estágio é entendido como um momento formativo fundamental, de aproximação ao campo de atuação, mobilização teórico-prática dos processos formativos e, sobretudo, espaço de produção de conhecimentos sobre os contextos de atuação do sujeito em formação. A compreensão da didática da história passa pelo reconhecimento da história desse campo. Segundo o teórico da história Jörn Urizen, o aparecimento das reflexões acerca do campo é precedido por um certo recuo das reflexões sobre o ensino de história no interior do campo da ciência da história. Para o teórico, aquele recuo foi resultado da crescente institucionalização e profissionalização da história, que contribuíram significativamente para o afastamento da reflexão histórica das relações concernentes à vida prática, dentre elas as funções formadoras do conhecimento histórico. Assim, a didática da história tenta superar esse afastamento da reflexão historiográfica de seus contextos de aplicação, notadamente no ensino de história. Concernente ao tema do estágio supervisionado, mobilizou-se como referenciais teoroconceituais desse trabalho autores que debatem o estágio a partir de sua concepção como espaço de superação da dicotomia entre teoria e prática, que caracterizou por tanto tempo a formação de professores, além de reconhecer a atuação docente como prática social transformadora da realidade, o que enseja problematizar o estágio como pesquisa, ao passo que visa formar, por meio de uma produção de conhecimento que é intervenção crítica na realidade, docentes reflexivos e autônomos, capazes de se compreenderem como sujeitos produtores de conhecimento. Em relação ao campo da didática da história, a partir do qual se refletiu sobre o papel da teoria da história e de seus conceitos na formação histórica, destaca-se como referencial central a obra de Jörn Urizen, Klaus Bergmann, bem como da recepção do pensamento desses autores no contexto brasileiro. As discussões apresentadas nesse trabalho foram desenvolvidas a partir de uma abordagem qualitativa, como uma pesquisa bibliográfica, acerca do tema da interdisciplinariedade, do estágio e da didática da história. Tangenciando campos da didática e do currículo, nos quais o tema da interdisciplinaridade aparece com frequência, realizou-se uma discussão que poderá servir de base para reflexões ulteriores, desenvolvidas a partir dos referenciais aqui mobilizados. Assim, buscou-se em vertentes teóricas distintas, a saber, do estágio e da didática da história, elementos para se caracterizar a interdisciplinaridade, a pesquisa no estágio e a atuação do docente de história nos diferentes campos em que mobiliza conhecimentos que mobiliza enquanto conceito e orientação de procedimentos. As reflexões apresentadas a partir dos debates sobre estágio supervisionado, em conjunto com as reflexões do campo da didática da história, podem contribuir com a compreensão do papel da prática de pesquisa no contexto da formação de professores. A pesquisa, com eixo estruturante, com o princípio norteador da formação de professores, contribui com a preparação de um docente capaz de intervir crítica e criativamente em seu contexto, a partir dos desafios e possibilidades cotidianas escritos na prática docente.
Isso posto, reconhece a centralidade da formação pela e para a pesquisa, como intersecção dos campos do estágio supervisionado e didático da história, tal como entendida contemporaneamente. Refletir e produzir conhecimento sobre a formação docente volta para a construção de profissionais autônomos e reflexivos, que se reconhecem e reconhecem os outros como sujeitos de conhecimento, saberes, comprometidos com a transformação crítica e criativa de seus contextos, tornando-se, pois, tarefas necessárias para a educação contemporânea. Convido aqueles que tiverem interesse em acompanhar a discussão mais de perto e terem acesso ao texto completo. Essas são as minhas referências. Obrigado. Até.